dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Eu espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos fazendo a leitura e a meditação do livro de Êxodo, capítulos 30 e 31. Convido a todos os irmãos para estar nesse breve momento de gratidão ao Senhor junto comigo. Pai amado querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por todos os teus benefícios, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por meio dela. Obrigado, Senhor, pelo dia que o Senhor nos concedeste com vida, com saúde, para que possamos, em algum momento do dia e durante o dia, estar te glorificando da maneira que tu mereces, Senhor. Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, essa palavra que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, essa palavra, Deus, que é viva e eficaz. Essa palavra, Deus, possa ser guardada em nossos corações e a fé, por meio dela, possamos viver e possamos também vencer as adversidades do dia. A tua palavra diz que somos como ovelhas, levados ao matadouro todos os dias. Mas em todo momento o Senhor está conosco, cuidando, livrando, curando, dando discernimento, mostrando o caminho, e nós te louvamos por isso. Te pedimos, ó Deus, que esteja neste momento em nosso meio, presente junto conosco, neste momento maravilhoso e nesse privilégio que temos de ler a tua palavra e meditar nela. Continue conosco, seja conosco, seja com a nossa família, abençoando a cada um conforme a tua vontade. Te louvamos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje estaremos meditando no capítulo 30 e 31. E no capítulo 30, apresenta aqui detalhes específicos, detalhados, para a construção e o uso de elementos sagrados no tabernáculo. Como o altar do incenso e a taxa do santuário, este capítulo, amados irmãos, enfatiza a importância da adoração contínua e a santificação do espaço sagrado. A descrição aqui de forma minuciosa do óleo da unção e do incenso sagrado reflete o cuidado e a reverência necessários no culto a Deus. Essencial, irmãos, para compreender o simbolismo e a prática do culto no Antigo Testamento, veremos que Êxodo, capítulo 30, é uma fonte valiosa para estudos bíblicos sobre o tabernáculo e a adoração no Antigo Testamento. Então temos muito que aprender neste capítulo maravilhoso, amém? Então veremos que neste capítulo 30 aborda aspectos significativos do culto israelita, destacando, irmãos, especialmente o altar do incenso, o censo, a bacia para a lavagem, a unção e o incenso. Este capítulo reflete o cuidado de Deus em estabelecer um padrão de santidade e ordem na adoração. O altar do incenso, descrito nos versículos de 1 a 10, simboliza, amados irmãos, a oração contínua do povo a Deus. Feito de madeira de acácia e ouro, este altar era colocado no lugar santo, perto do véu que separava o santo dos santos. A fumaça do incenso queimado diariamente representa as orações dos fiéis, subindo a Deus, um ato de adoração e dependência contínua. Interessante, irmãos, que essa madeira de acácia, alguns historiadores dizem que era uma madeira de difícil acesso. Era muito difícil o acesso a ela, porém, quando ela era adquirida, ela também é uma madeira muito difícil de trabalhar. Até o mais hábil carpinteiro tinha dificuldades de trabalhar com essa madeira. E como tudo no Êxodo, ele tipifica a Cristo,
ele nos leva a Cristo Jesus, nós vemos que Cristo fez da mesma maneira conosco. Estávamos lá, vivendo uma vida de pecado, no lamaçal de pecado, num local de difícil acesso, mas Deus foi até lá, nos resgatou, nos adquiriu para Ele. E como o Espírito Santo em nós, que foi nos dado, que lapida, né, que vem trabalhando, que vem limpando, e Ele aí nos torna puro, nos santifica para o Senhor. Vimos então que todo o trabalho de Deus era para nos resgatar do pecado, nos lapidar e nos tornar puro, bonito para Ele. Dizem que a madeira de acácia era um local de difícil acesso, de difícil adquirir. O mais hábil carpinteiro tinha dificuldade de lapidar, trabalhar com ela. Porém, uma vez trabalhada, uma vez lapidada, ela se tornava linda e ornamental. E isso é o que Deus fez conosco também. O Espírito Santo trabalhou, nos colocando perfeitos, nos tornando lindos para nosso Deus. Que possamos, amados irmãos, louvar ao Senhor em todo momento, por este tabernáculo, por esses grandes ensinamentos. Poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando dos tipos e nos apegando ao antítipo, né, que é Cristo Jesus. Mas vamos dar continuidade, amados irmãos, onde a gente agora veremos a respeito do censo, mencionados nos versículos 11 a 16, que aqui ele estabelece que cada israelita deveria oferecer meio ciclo como oferta ao Senhor. Esta prática, irmão, servia como um lembrete de que cada pessoa pertencia a Deus e era resgatada por Ele. A oferta era usada para a manutenção do tabernáculo, simbolizando a responsabilidade comunitária na sustentação da adoração. Dos versículos 17 a 21, nós veremos a respeito da bacia para lavagem, ou seja, era usada pelos sacerdotes para se purificarem antes de entrarem no tabernáculo. Essa purificação era simbólica, destacando, irmãos, a necessidade de santidade e pureza antes de se aproximar de Deus. Essa prática, amados irmãos, enfatiza a santidade de Deus e a necessidade humana de purificação, de se purificar perante Deus. Amém? Veremos também no capítulo 30 a respeito da unção e o incenso sagrado, que veremos aí por volta dos versículos 22 a 38, que referem-se aos óleos e incensos especiais usados no tabernáculo. Eles eram exclusivos e sagrados, não devendo, irmãos, ser replicados para uso comum. Esta exclusividade reforça a singularidade do espaço sagrado, ou seja, e é também a distinção entre o sagrado e o profano. A unção com óleo especial era um ato de consagração reservado para objetos e pessoas dedicadas a Deus. Capítulos 30 nos ensina, irmãos, sobre a importância também da oração, no sentido de viver em comunidade, de pureza, santidade e consagração na adoração a Deus. Cada elemento descrito neste capítulo tem um significado, irmãos, muito especial e também profundo, apontando para a necessidade de um relacionamento reverente e também comprometido a Deus e com Deus. Amém? Veremos também e aprendemos no capítulo 30, finalizando esse capítulo maravilhoso, o cuidado meticuloso na preparação do altar, do incenso e do óleo da unção, que nos ensina sobre a reverência e a seriedade com que devemos abordar o culto a Deus. A santidade do culto reflete a santidade de Deus e nossa resposta deve ser de reverência e temor a Deus. No capítulo 30, amados irmãos, também nos ensina a respeito do significado da obediência e da ordem.
Aqui nós vimos as instruções de Deus para o tabernáculo, que mostra que a obediência e a ordem são essenciais na adoração. Deus se agrada quando seguimos suas diretrizes com precisão, demonstrando nossa submissão e respeito à sua autoridade. Veremos também a importância da intercessão e da purificação neste capítulo 30, onde o altar de incenso, usado para queimar o incenso contínuo, simboliza, amados irmãos, a intercessão constante. A purificação dos sacerdotes antes do serviço destaca a necessidade de pureza espiritual e física na presença de Deus. A proibição, irmãos, do uso comum do óleo de unção e do incenso sagrado sublinha a exclusividade da dedicação a Deus. Esses elementos sagrados lembram que devemos nos separar para Deus, evitando, amados irmãos, profanar o que é sagrado. E finalizando o capítulo 30, Deus nos ensina sobre a santidade na adoração e a seriedade da obediência a Ele. Esses princípios, amados irmãos, transcendem o contexto antigo e permanecem relevantes até nos dias de hoje, lembrando-nos da importância de nos aproximarmos de Deus com reverência, obediência e um coração puro. A santidade do culto e a consagração pessoal são aspectos fundamentais da nossa caminhada com Deus. Amém? Iniciamos agora, amados irmãos, o capítulo 31 do livro de Êxodo, onde veremos que esse capítulo ele destaca a importância da habilidade artística e da dedicação espiritual na construção do tabernáculo. Este capítulo revela a escolha divina de Bezalel e Aholiabe, dois artífices habilidosos para liderar a construção. Ao enfatizar a combinação de habilidade manual com a inspiração divina, Êxodo, amados irmãos, no capítulo 31, vai reforçar o tema da colaboração entre o divino e o humano na realização do plano de Deus. A importância do descanso sabático também é estabelecida, sublinhando a necessidade de equilíbrio entre o trabalho e a adoração. Êxodo, capítulo 31, é um capítulo que ilumina a interação entre a habilidade humana e a inspiração divina, destacando a importância do equilíbrio entre o trabalho e a adoração a Deus. Essa designação de Bezalel e Aholiabe, como artesãos para o tabernáculo, evidencia, irmãos, um princípio essencial. Ou seja, Deus valoriza e utiliza os talentos humanos. Bezalel, cheio do Espírito de Deus, em sabedoria, entendimento, em conhecimento e em todo o trabalho manual, exemplifica, irmãos, que habilidades artísticas e técnicas são dons divinos, transformados em atos de adoração quando dedicados ao serviço a Deus. Amém? A colaboração entre Bezalel e Aholiabe, representando as tribos de Judá e Dan, simboliza a inclusão e a cooperação na comunidade israelita, ilustrando, irmãos, a importância de cada membro no corpo de Cristo. A construção do tabernáculo não é apenas um espaço físico para Deus, mas também um reflexo da unidade e colaboração comunitária. É necessário andar e viver unidos em comunhão. O mandamento do sábado, reafirmado neste capítulo, sublinha que a vida vai além do trabalho e da produtividade. O descanso sabático é um ato de fé e confiança na provisão de Deus, reconhecendo Deus como a fonte de todas as bênçãos, enfatizando a necessidade de dedicar tempo a Ele e ao descanso também.
Veremos também no capítulo 31 a entrega das tábuas da lei a Moisés, lá no versículo 18, que ressalta a soberania e autoridade de Deus. As tábuas, irmãos, escritas pelo dedo de Deus, simbolizam a lei divina como a base da vida do povo de Israel, reiterando a importância da palavra de Deus como guia e norma para a vida, e a necessidade de obedecer às suas ordenanças. Capítulo 31 ensina, entre vários outros aprendizados, também a respeito da utilização dos dons divinos no trabalho, a relevância da adoração e do descanso e a centralidade da lei de Deus. Este capítulo, irmãos, nos orienta a que cada aspecto da nossa vida, seja no trabalho, no descanso ou na obediência, devem refletir nosso compromisso com o Senhor. Amém? Aqui, então, aprendemos no capítulo 31 lições maravilhosas. E uma delas é que Deus valoriza os talentos divinos. Deus escolhe e capacita Bezalel e Aholiabe com habilidades artísticas e também espirituais. Isso nos ensina que Deus valoriza e utiliza nossos talentos naturais, transformando em meios para a sua obra. Vemos também a importância da colaboração na comunidade, ou seja, esses dois homens de Deus nomeados por Deus simbolizam a colaboração e a unidade na comunidade da fé. Nos ensina que cada membro tem um papel vital na execução do plano divino, respeitando a diversidade de dons. E não podemos esquecer do dia de descanso. A ênfase no descanso sabático nos lembra da importância de equilibrar, irmãos, trabalho e adoração. O sábado é um presente divino para a renovação física e espiritual, um lembrete constante da nossa relação com Deus. E também não podemos esquecer da lei. A entrega das tábuas da lei reforça a autoridade de Deus e a importância da sua palavra. Nos ensina, irmãos, sobre a centralidade das Escrituras na vida espiritual e também na comunidade do povo de Deus. Interessante, amados irmãos, que a lei ela nos mostra que somos pecadores e carecemos da glória de Deus. A lei ela resolve alguns problemas. A lei ela nos conduz, nos direciona até Cristo Jesus. E quando chegamos em Cristo Jesus, Ele resolve todos os problemas. E nós louvamos ao Senhor por isso. Finalizando o capítulo 31. Em Êxodo, capítulo 31, nós aprendemos sobre a interação entre os dons humanos e a direção divina, a necessidade do descanso sabático e a centralidade da lei de Deus. Essas lições, irmãos, nos chamam para uma vida equilibrada de trabalho e adoração, colaboração comunitária e fidelidade à palavra de Deus. E é isso que estamos fazendo nos dias de hoje, lendo a palavra, meditando, sendo fiel à palavra de Deus, sendo fiel à voz de Deus para com os nossos corações. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Êxodo, capítulos 30 e 31. E eu desejo a todos os irmãos um excelente dia, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos conforme a tua vontade e também a necessidade de cada um. Sejam todos impactados pela palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus possa ter falado melhor aos corações dos irmãos para a glória e honra do Senhor. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.